Olá, gratidão por ter chegado aqui ao canal Sutra de Lótus. Desde já eu peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos. Comentem e compartilhem esse vídeo com seus familiares, amigos, companheiros e chacubucos. No vídeo passado, falamos um pouco sobre o Goronzon, que é o nosso supremo objeto de devoção, diante do qual, 2 vezes ao dia, realizamos a cerimônia de recitação do Daimoku e do Gongyo. Falamos sobre como ele surgiu e qual foi o propósito de Nichiren Daishonin ao incorporar a lei mística em algo visível. Hoje vamos falar sobre a importância de se ter um Goronzon e de orar Daimoku diante dele. O Goronzon é o objeto de devoção para a observação da mente. Ele funciona como um espelho, diante do qual enxergamos o nosso estado de Buda. E como nos disse Nichiren, devemos polir o nosso espelho dia e noite. Isso equivale a dizer que devemos limpar a névoa das ilusões e da escuridão fundamental para conseguirmos enxergar o nosso potencial para atingir o estado de Buda. O objetivo ao orar diante do Goronzon é integrar a nossa vida interior à lei mística inscrita no centro do pergaminho, e assim elevar o nosso estado de consciência e percepção, gerando sabedoria e energia vital para alcançar as nossas metas e se tornar um ser humano de valor para a sociedade. Orar Nam-myoho Renge-kyo diante do Goronzon possibilita a expressão do infinito potencial existente em cada pessoa de forma prática, para que a mudança interna de cada um conduza a uma mudança substancial de toda a sociedade. Algumas pessoas podem se perguntar se orar diante de um pergaminho não equivaleria a uma idolatria. Bom, em primeiro lugar, eu vou usar uma metáfora para explicar melhor essa questão. Mesmo que eu seja uma pessoa de carne e osso e faça parte do mundo visível, diante de empresas e instituições, eu sou representada pelo meu RG, que está impresso em um documento de papel. Esse documento é extremamente importante para mim, pois ele representa quem eu sou. Eu não sou o meu RG, mas ele é a representação simbólica do que eu sou. Outro exemplo são as cédulas de dinheiro. As cédulas de dinheiro representam simbolicamente um valor que será atribuído a um objeto ou serviço. A própria palavra ou idioma se enquadra no mundo do simbólico. Se você vê seu nome escrito em uma folha de papel, você sabe que aquele nome representa você. Outro exemplo é quando uma pessoa nasce, ela recebe um nome. Esse nome passará a representar simbolicamente aquela pessoa. O que eu quis dizer com tudo isso é que somos rodeados de símbolos e o ser humano precisa do simbólico para se orientar no mundo. Desta forma, Nichiren Daishonin, no século XIII, percebeu a necessidade de uma representação gráfica da lei mística para facilitar o processo de integração da vida de seus discípulos com a lei mística. Isso porque nossa vida é a entidade da lei mística. Isso equivale a dizer que nossa vida contém o potencial para o estado de Buda, ainda que não estejamos manifestando esse estado de vida nesse momento. E esse é o grande diferencial do budismo de Nichiren Daishonin. É a percepção da vida como um potencial, tanto para coisas ruins quanto para coisas boas, inclusive para atingir o estado de Buda. E o que define qual caminho seguiremos é a nossa decisão nesse momento. Por isso, o capítulo Roben do Sutra de Lótus começa dizendo: neste momento, o Buda se levanta.
Por possuir essa característica de potencial para atingir a nona consciência ou estado de Buda, a vida humana é o mais valioso de todos os tesouros. E quando você ora Nam-myoho Renge-kyo, você atinge o estado de Buda instantaneamente. Por isso Nichiren diz no Gosho Abertura dos Olhos, que mesmo que ocorram vários obstáculos e maldades, ele e seus discípulos atingirão naturalmente o estado de Buda, porque Nichiren compreendia que se seus discípulos orassem Daimoku diante do Goronzon, ou seja, da representação simbólica da lei mística, eles certamente atingiriam o estado de Buda. E só quando uma pessoa manifestar o potencial de atingir a nona consciência é que todas as outras coisas serão possíveis. Muitas pessoas iniciam a prática do budismo Nichiren almejando conquistas materiais ou mesmo almejando a resolução de alguma dificuldade. E sim, muitas conseguem, mas só depois de manifestarem o seu potencial de atingir o estado de Buda, ou seja, de atingirem a iluminação nessa existência, que é o propósito maior da prática do budismo Nichiren. Isso porque a expansão externa requer primeiro a expansão do estado de vida interno. Por isso, o budismo é conhecido por muitos como o caminho interior ou o caminho de dentro. Para complementar a compreensão a respeito da importância de se ter um Goronzon consagrado em casa, vou ler um trecho do artigo do jornal Brasil Seikyo sobre o assunto. Para entender a forma como o Goronzon interage na vida, vejamos a seguinte analogia. Todas as pessoas possuem dentro de si o Nam-myoho Renge-kyo, ou a natureza de Buda. No entanto, esse estado é invisível e não o enxergamos com os olhos de um mortal comum. Da mesma forma que é necessário um espelho para melhor se arrumar, também é preciso de algo para enxergar a natureza de Buda inerente na vida. O Goronzon pode ser comparado a um poderoso espelho que revela o Nam-myoho Renge-kyo inerente na vida de cada pessoa. Embora a lei suprema esteja dentro de cada um, é impossível evidenciá-la sozinho. Somente Nichiren Daishonin, por ser o Buda original, pôde fazê-lo. E para todas as pessoas atingirem o estado de Buda, Daishonin incorporou sua própria vida ao Goronzon. Na escritura Resposta Kyo, Daishonin escreveu: Eu, Nichiren, inscrevi a minha vida em Sumi. Assim, creia no Goronzon com todo o seu coração. O coração do Buda é o Sutra de Lótus, mas a vida de Nichiren não é nenhuma outra senão o Nam-myoho Renge-kyo. As Escrituras de Nichiren Daishonin, volume 1, página 276. Com essas palavras, ele incentiva a crer no Goronzon existente dentro de cada um. É claro que o Goronzon inerente em nossa vida não tem a mesma aparência do Goronzon consagrado nos lares, porém, apesar de ser invisível aos olhos, possui o mesmo valor. Em outras palavras, existe em cada pessoa algo tão precioso e respeitoso como o próprio Goronzon. Portanto, a fé no Goronzon se dá em razão do quanto a pessoa preza sua própria vida. Takehisa Tsuji, dirigente veterano da Soka Gakkai, exemplifica a importância da fé no Goronzon com as seguintes palavras: ao ver botões de cerejeira, o senhor pode pensar, que lindo, os botões de cerejeira são algo externo e o prazer de achá-lo bonito surge do seu interior. Os japoneses, tradicionalmente, gostam de admirar a lua. A lua é algo externo, mas o sentimento de prazer é uma função interna. Os CDs de música estão fora de nós, mas a sensação que produzem é uma experiência interna.
Da mesma forma, quando se forma uma relação com o Goronzon, manifesta-se o estado de Buda de seu interior. Nós estabelecemos esse relacionamento por meio de nossa oração mental, verbal e física. Em outras palavras, recitando o Gongyo. O Senhor Tsuji complementa com a seguinte orientação: entre as pessoas que fazem o Gongyo, algumas alcançam imediatamente os benefícios, enquanto outras parecem receber muito pouco. Qual a diferença entre elas? A maior diferença está na oração com real convicção e alegria, seja qual for a circunstância em que se encontre. Quando uma pessoa ora com esse sentimento, o estado de Buda inerente manifesta-se na vida e ela recebe benefícios. Porém, enquanto orar relutantemente, não receberá os benefícios que almeja. Isso não é culpa de Nichiren Daishonin, mas da própria convicção e alegria da pessoa. Em outras palavras, quantos benefícios receberá depende de cada pessoa e não do Goronzon. Sobre esse mesmo assunto, o presidente Ikeda enfatiza: a lei mística é invisível. Apesar disso, não há dúvidas sobre a sua existência. Nichiren Daishonin revelou o supremo objeto de devoção, o Goronzon, na forma de um mandala, para extrairmos e manifestarmos o poder da lei mística de nossa vida. É por isso que o segundo presidente da Soka Gakkai, Jusei Toda, expôs esse fato de uma maneira fácil de compreender, dizendo: perdoe-me por utilizar uma analogia tão simples, mas o Goronzon pode ser comparado a uma máquina de fazer felicidade. Quando fazemos o Gongyo e o Daimoku diante do Goronzon, o microcosmo de nossa vida individual entra em fusão com o macrocosmo do universo. Brasil Seikyo, edição 1484, de 14 de novembro de 1998, página 3. Gostaria de encerrar esse vídeo com uma orientação do presidente da Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, sobre a importância de se orar ao Goronzon. Orar ao Goronzon é totalmente diferente de uma fé dependente e suplicante. Nós não imploramos a alguém por salvação ou ajuda de forma passiva e fraca. A oração no budismo Nichiren é fundamentalmente um juramento. É o juramento ou o compromisso de seguir o curso de ação escolhido. É uma afirmação de desafiar um objetivo claro. Assim, como poderia haver algo mais maravilhoso que o juramento de concretizar a própria revolução humana e realizar o Kosen-rufu com seu objetivo pela paz mundial? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e compreendido a mensagem. Gratidão por ter chegado até aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo.